O que teria acontecido se eu Sing Tokyo Ghoul se passasse no mesmo mundo? Parte 1. Nossa história começa com um jovem indo tomar um café. Esse jovem seria Kaneki. Ele e Raid estavam conversando sobre ghouls e vampiros que Raid disse que eles eram os piores inimigos da humanidade. Então Raid perguntaria o que ele faria se visse um ghoul ou um vampiro. Kaneki diria que não sabia o que ele ia fazer. Então o livro de Kaneki cai e uma garota pega o livro e chama Kaneki para conversar. Então ele descobre o nome dela, que seria Raize. Então eles descobrem que os dois gostam do mesmo livro. Então Kaneki fala que iria deixá-la em casa. No meio do caminho, em um beco escuro, Raize fala que amava o Kaneki, mas nesse momento dá uma mordida no ombro do Kaneki, mostrando que ela era um ghoul. Nesse momento Kaneki tenta fugir da Raize, mas machucado ele era muito lento para isso. Então Kaneki vai fechando os olhos e morrendo aos poucos no seu último suspiro, e na sua última vista de vida ele viu um homem com um manto vermelho escuro e com um chapéu vermelho e com duas pistolas. O homem falaria a Raize que ghouls são pragas, não passam de lixos. Nesse momento o homem de manto vermelho dá um tiro em Raize, que se defende com seu kagumi e fala para aquele vampiro não se meter na refeição dela. Que Alucard tentaria dar mais tiro na Raize. Mas isso seria ineficiente, pois ela defenderia todos com seu kaguni. Nesse momento uma construção cairia em cima da Raize e do moleque que estava com ela, matando ela. Mas depois de 3 dias o Kaneki acorda e perguntaria como ele estava vivo. Que o doutor responderia que ele trocou os órgãos dele pelos órgãos de uma pessoa que estava com ele. Depois disso uma refeição chegaria ao quarto de Kaneki. Ele tentaria comer, mas não conseguiria, pois aquela refeição estranhamente estava muito ruim. Então o doutor fala que isso pode ser por causa do transplante, que os órgãos dele não estão acostumados. Mas isso vai melhorar. Mas logo depois de falar isso e de sair da sala, ele daria um sorriso. No dia seguinte Kaneki levaria alta e iria para sua casa. Ele veria que na sua casa tinha várias comidas que seu amigo Raid o deixou. Ele tentaria comer, mas tudo estava com gosto ruim. Então ele veria na TV ghouls não suportam comida de humano. Nesse momento o garoto começa a ficar em desespero. Então ele olharia para o lado e veria o mesmo homem alto com manto vermelho escuro. O homem fala que o nome dele é Alucard e ele é um vampiro. Que Kaneki falava que ele estava com fome, mas nada ali tinha gosto bom. Então Alucard falaria que nada tinha gosto bom para ele, porque agora ele é um ghoul. Kaneki perguntaria como é que ele era um ghoul. Então Alucard fala que ele é um ghoul, pois foram transplantados órgãos de ghoul para o organismo dele. Então agora ele é meio humano, meio ghoul. Então Kaneki falaria que era mentira e iria para fora de sua casa. Nesse momento ele sentiria cheiro de uma comida muito boa e correria para lá. Mas quando ele chega lá, veria que era um ghoul comendo humano. E isso deixaria o Kaneki assustado. Então nesse momento Nishiki aparece matando aquele ghoul e segurando Kaneki pela gola da blusa, e o Nishiki dá um soco em Kaneki que perfurar seu estômago. Então Nishiki falaria que lá só tem espaço para ghouls fortes. Nesse momento Touka aparece e expulsaria Nishiki de lá. Então Touka daria para Kaneki o braço daquele homem. Então Kaneki fala que ele não era um monstro, então pessoas ele não poderia devorar. Então Touka começa a espancar Kaneki até que integra Elsing e o dono da cafeteria a impediriam. Então Kaneki olharia para o lado e veria Alucard. Depois disso todos foram para o bar do senhor e lá eles explicariam tudo ao Kaneki sobre o café que os ghouls poderiam comer, e também falaria que eles têm uma aliança com Integra Elsing e com seu caçador vampiro Alucard. Então Kaneki perguntaria se era verdade que ele tinha se transformado em um ghoul, que o velho dono da cafeteria falaria que sim. Então Integra Elsing falava que eles eram uma organização que caçava ghouls e vampiros, e perguntaria se Kaneki não queria participar. Então Kaneki pergunta o que eles iriam fazer se ele responder não. Então Integra responde que eles iriam ter que matá-lo. Então Kaneki fica pensativo, mas ele aceitaria. Então Integra fala que Kaneki vai precisar treinar e mandaria Kaneki ir com ela e Alucard. Que o mesmo vai. Então no dia seguinte o treinamento de Kaneki começa. Onde nesse treinamento ele conseguiria liberar 2 vezes seu kagumi, mas perdendo o controle, e uma vez mantendo o controle.
Então Integra fala que o Kaneki vai precisar de uma máscara e mandaria ele para o cara que faz as máscaras, que ele faria a mesma que a história original. Então quando ele volta para casa, Elsing Integra fala que ele vai numa missão junto a Alucard. Se quiser ver a próxima parte, deixa muito like.